Nos últimos meses, temos acompanhado nos noticiários diversos casos de furtos e roubos de celulares em São Paulo. E em seguida, fraudes bancárias através dos aplicativos de banco instalados no aparelho. Quão protegido está o seu celular? Você utiliza as mesmas senhas em todos os aplicativos? Neste episódio do Se Liga, vamos aprender a deixar nosso aparelho mais seguro. E para responder as nossas dúvidas, nós convidamos o professor de Engenharia da Computação, Carlos Larroz. Carlos, seja bem-vindo. E para a gente começar, como os ladrões conseguem entrar nos aplicativos de banco mesmo com senhas? Bom, prazer estar aqui, né? Essa pergunta ela é bem interessante, porque ela pode ser bem abrangente as respostas, as possibilidades que os hackers, né, os mesmos bandidos, de modo geral, podem invadir, né, o aplicativo sem senha. Mas eu gostaria de deixar mais, enfatizar mais o tipo de roubo que está acontecendo hoje, a gente está vendo na mídia, né, e a todo momento estão sendo discutidos, né, que é o roubo do aparelho, né? Então, eles conseguem, a maior parte hoje dos acessos a bancos e a roubo de dados tem muito a ver, principalmente nesse tipo de abordagem de rouba banco, né? Que é o bandido pegar o seu celular, né? Ainda que você está usando e desbloqueado muitas vezes, tá? E aí ter acesso aos aplicativos. O roubo com a senha, né? Que a gente chama de o roubo com o cara acessando os dados sem você perceber, né, que tem os trojan, né, que tem os trojan bancário, inclusive, né, tipo trojan que é tipo de vírus que ele entra e faz algum tipo de ataque e vier alguma notificação que você pensa que é o banco, né, e aí você clica no link e a partir daí ele infecta a sua máquina, né, tem acontecido, um percentual acho que significativo, mas a gente não pode desprezar esse tipo de assalto que acontece, esse tipo de invasão que acontece, que é de pegar o celular, né? E esse é a maioria dos casos que estão acontecendo atualmente, né? E aí até tem dados aí que saiu na mídia que a cada hora 42 celulares são furtados ou roubados no estado de São Paulo, né? Então é um volume grande, né? Então e às vezes esse celular ele já tá, o cara está em uso, né, andando na rua ou no carro com o Waze, por exemplo, né, para ver rota de, né, tá dirigindo ou qualquer outro aplicativo de WhatsApp e está desbloqueado. Então eles entram por esses meios, ou através de vírus, e através desses trojan, que a gente chama, né, que são um tipo de vírus que você vai clicar no link lá, pensando que é o seu banco, ou algum tipo de informação, livelo, né, pontos que você ganhou, e aí ele infecta, ou através de roubo mesmo, e aí pega seu celular desprotegido. E com relação aos próprios aplicativos dos bancos? Aí você está falando o aplicativo do banco, né, não, ele acessa o seu celular, tá certo? Se ele acessar o seu celular desbloqueado, ou ele conseguir desbloquear porque é uma senha de fácil acesso, ou não tem às vezes nem bloqueio, né? O que ele vai fazer? Ele vai tentar acessar a sua conta do seu aplicativo, né, no banco. E aí, por onde que ele vai? Ele vai primeiro, vai ver nas suas fotos, se você tem um print lá da senha, se no seu bloco de notas, ele vai ver se tem o seu e-mail aberto, né? Que às vezes fica aberto. Tudo isso para facilitar o acesso a esses dados, que a pessoa não lembra. Está até o papel guardado, né? Que muita gente coloca atrás, na capa. Então, ele vai de uma forma muito simples, muito rudimentar até, né? Não é nem não tão tecnológico, ele vai tentar acessar. Se ele estiver desbloqueado, muito provavelmente ele vai ter acesso às suas fotos, ao seu e-mail, que provavelmente também não tem senha, muitas vezes, né, para facilitar o cara não se dar o logout ali dentro do aplicativo. Ele vai ver no bloco de notas e vai ter acesso à senha e vai tentar entrar na sua conta através desse e-mail que eles estão acostumados a vasculhar, a xeretar. Na sua visão, quais são as falhas de segurança dos celulares e dos aplicativos? Recentemente a Universidade de Tel Aviv fez um levantamento e ela identificou que teve mais de 100 milhões de smartphones da Samsung, inclusive essa linha do Galaxy S2, S21, né, que o próprio sistema operacional teve uma falha de desenvolvimento. Então, o que a gente não pode descartar é que o próprio software ele não é infalível,
ele não é 100% seguro, né? Então, aí a gente vai entrar nesse conjunto de invasores, né, de hackers mais sofisticados, que ficam procurando brechas, né? Por exemplo, que às vezes o aplicativo, tanto do sistema operacional, né, do Android como do iOS, né, que podem ter, né, como, por exemplo, a forma como eles estão armazenando seus dados, de que você está gerando no bloco de notas, alguma coisa, ou dos apps, que também geram arquivo de dados, né? A forma como eles estão se comunicando, né? Os canais de comunicação que eles estão fazendo junto com essa comunicação do provedor, né? Do servidor com o aplicativo, né? Algumas funcionalidades indesejáveis, o próprio código que foi mal escrito, né? E deixou desprotegido, porque é como se fossem portas, né? O software tem a comunicação com a rede, com a internet, através de portas. A porta de transmissão de dados, a porta de acesso à web. E os hackers, eles tentam vasculhar essas portas, né, através desses trojans, né, esses softwares de invasão, para ver se tem alguma forma de acessar o aplicativo, no caso de banco ou de outro aplicativo, para tentar entrar na sua máquina e acessar seus dados. Então, a gente não pode acreditar que... Porque uma das recomendações que depois gostaria de comentar, é essa, né? Você tentar manter os aplicativos todos atualizados, porque quando o sistema, tanto do sistema operacional como dos aplicativos, detecta algum problema do próprio código, ele faz uma nova versão, né, tentando reparar isso. Então, você tem que tentar manter os seus aplicativos atualizados para pegar esses acertos de erros que eles fizeram nas versões anteriores. Tá? Então, esse aí mais ou menos. Bom, quando você é assaltado, qual que é a primeira medida a ser feita nessa questão da segurança? Tem diversas medidas, né? Tem uma ordem aí que você pode usar para poder tentar se proteger, né? Primeiro, uma que eu diria assim, é avisar seu banco imediatamente, né? Assim que acontecer o roubo, através de um celular de um amigo ou de alguma outra forma, né, numa agência, e avisar, e talvez até documentar que você está comunicando, tá? Talvez eles consigam bloquear as transações, algumas das transações nesse meio tempo que você ficou sem o celular. Então, avisar o banco, né? Uma outra medida que muita gente costuma fazer é tentar localizar o aparelho, né? Se se ele está com a internet ligada ainda, né? Tem alguns tipos de aplicativos, como o Anti-Thief, né, da Android, e o Find My OS, iOS da Apple, né, que consegue rastrear onde está, naquele momento, o seu celular. Se o meliante, né, ainda não tirou a internet, porque às vezes ele pode tirar a internet justamente para poder se afastar do seu aparelho sem você localizar ele facilmente. Mas uma segunda medida seria, então, tentar se localizar seu aparelho através desses aplicativos do próprio sistema, né, que já tenta localizar via GPS a posição, através de um outro colega, né, outra pessoa, né, que você consiga acessar o celular para tentar achar seu aparelho, né. Avisar o banco. Obviamente também que eu acho importante fazer backup de dados, né, se você puder fazer, por exemplo, na nuvem, né, colocar os seus dados na nuvem, que é uma forma também de você não perder tudo que você tem, certo? Tem uma outra coisa que muita gente não usa, que é o e-mail, né? O e-mail é o endereço físico do seu celular que a operadora, seu provedor de telefonia, né, tanto de internet como de voz e tudo, ele consegue bloquear fisicamente o seu aparelho. Você, para acessar o e-mail do seu aparelho, você tem que fazer uma ligação muito simples. Você disca asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha. Asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha. Esse número vai te trazer o número do seu e-mail, que, de novo, é o endereço físico do seu aparelho. Quando você for roubado, você deve entrar em contato com a sua operadora e falar, olha, o meu aparelho foi roubado, esse é o endereço físico dele, e ele automaticamente ele vai bloquear o seu aparelho. Então, também isso aí vai te ajudar a prevenir um uso indevido do seu aparelho, pelo menos com o seu nome, pelo menos, tá certo? Ele vai trocar o chip, fazer outra coisa, mas pelo menos não vai estar acessando os seus dados, tá? Então, também foram feitos alguns estudos, para você ter uma ideia, que entre o tempo de você ser roubado, né, e bloquear o seu celular, geralmente leva 40 minutos, se você for rápido, né? Mas 40 minutos é bastante tempo para o bandido, vamos dizer assim,
para esse cara que roubou o seu celular fazer bastante coisa. Então, você tem que tentar agir rápido, né? Ligando para o seu banco, ligando para a sua operadora, né? Tentando até localizar o aparelho, né? Para tentar minimizar o estrago que vai ser feito. Utilizar de reconhecimento facial ou digital no celular são recursos mais seguros para esses casos? Esse é um tema bem interessante, né? Porque hoje estão saindo muitos aparelhos aí no mercado com esse recurso de reconhecimento facial. E tem diversos níveis, né, vamos dizer assim, de sofisticação nesse tipo de recurso eletrônico. Tá? Então, vamos dizer assim, fica atento com o aparelho que fala que tem reconhecimento facial e se for um valor muito baixo, porque hoje ainda, para você ter um reconhecimento facial adequado, você tem que ter diversas câmeras no seu celular, né? Uma para fazer a imagem, outra para fazer o infravermelho, que a gente chama, né, que é para tentar fazer essa tridimensionalidade da pessoa, um projetor de ponto e algum software de aprendizado de máquina, para poder fazer esse reconhecimento, entender quando tem algumas mudanças e tudo. Esses 4 recursos é que formam um sistema de reconhecimento facial adequado. Tá? E, às vezes, tem no mercado alguns aparelhos mais baratos, né, que tem uma câmera frontal e algum algoritmo e fala que tem reconhecimento facial. Ele vai a pessoa, o seu invasor ou algum bandido, ele pode colocar uma foto e ele vai reconhecer a foto como sendo você, né? Porque ele não consegue fazer essa análise mais profunda da imagem. Então, vamos dizer assim, tem reconhecimento facial e tem reconhecimento facial. Você tem que ir atrás, se você quiser realmente confiar nisso, procure um aparelho que vai acabar sendo um pouco mais caro, porque ele tem todos esses recursos hoje no mercado, né? A ideia é baratear, mas hoje ainda é um pouco mais caro. E não abra mão do PIN, né? Do PIN de 6 dígitos, lá que a maioria dos aparelhos tem. Muita gente, às vezes, abre mão disso e não deve. Quer dizer, eu acho que se você tiver um reconhecimento facial, né, mais o PIN, né, isso vai trazer mais segurança. Obviamente que isso não vai adiantar nada, como a gente comentou agora há pouco, né, se a pessoa estiver usando o aparelho na rua e ser pego por um meliante para pegar esse aparelho antes de você bloquear. Né? Isso também faz parte daquela que eu vou também comentar, né, das questões de cuidados que a gente tem que ter, certo? Mas, resumindo, é bom, não é 100% seguro, depende do nível, mas ele ajuda bastante também. Mas e com relação ao reconhecimento digital? Então, a mesma coisa. O reconhecimento digital também é um mecanismo, né? É que, volto a falar, você, para esse caso do cara te pegar e te levar com ele bloqueado e ele precisar da digital, aí você está um pouco mais seguro, tá? Mas eles volto a falar, você pode resetar o seu celular, fazer uma série de reinstalação para poder burlar isso. É mais difícil, já vai precisar de um hacker ou de um bandido um pouco mais sofisticado, né? Para aquele mais comum, isso já dificulta bastante. Então, o reconhecimento digital também é uma barreira, tá? Como o PIN e como o facial. Quais medidas tomar para trazer mais segurança para o celular? Só as senhas são suficientes? Né? Então, eu vou fazer uma listinha aqui que eu acho que vale a pena a gente pensar sobre isso, né? Criar barreiras. No fundo, a gente está tentando criar barreiras para tentar minimizar o risco de usar o celular. Né? Primeiro, que eu acho que também a gente não pode deixar de mencionar aquela 2 etapas de confirmação de acesso. Né? Hoje está muito comum, apesar de ser chato isso, né? O cara, até o meu e-mail, quando eu acesso esse fora do lugar, ele pede uma confirmação em 2 etapas. Além da entrar na conta, ele manda uma senha, um segundo código. Isso ajuda muito, porque ele vai mandar para um outro dispositivo, às vezes por um e-mail, e que você vai ter que também ter acesso a esse e-mail. Então, isso já ajudaria bastante, habilitar a confirmação em 2 etapas. Isso está muito comum hoje, acho que vale a pena usar. Outra coisa bem simples também é reduzir o tempo para fechar aquela janela, fazer o bloqueio. Né? Muita gente deixa um tempo muito longo se você não tiver ativo para bloquear. Reduz ao máximo possível esse tempo, mesmo que seja chato, mas tem que ir de novo ou apertar digital ou entrar com a senha, porque é nessa janela de tempo que ele vai tentar acessar seu celular e tentar acessar os seus aplicativos. Então, reduzir o tempo para fechar a janela, bloquear, né, para o tempo de bloqueio ser bem curto, né?
Claro, deletar informações sensíveis no celular, a gente tem costume também de deixar muita informação, que nem senhas e outros dados pessoais, no celular. Então, na medida do possível, tentar tirar isso, foto, né? Foto de senha, foto de, sei lá, de um monte de coisa que é muito pessoal, né? Então, tentar tirar isso. Ou outra coisa também que é indireto, mas é talvez verificar os limites diários das suas transações no banco, né? Se você tem um limite mais baixo, é mais seguro, quer dizer, o cara, se ele fizer um saque, ele não vai, o prejuízo vai ser menor, né? Eu estava conversando outro dia com uma pessoa, ele estava com aquela pulseira que tem, né, o código de aproximação, então o chip na pulseira, ele falou que nem anda mais nem com o celular, dependendo do lugar, ele só está com o chip ali, aproxima para pagar, e para fazer transação ele deixa em casa o celular. Tem muita gente que está usando até 2 celulares. Está muito comum hoje um celular mais antigo você deixar em casa, quer dizer, perde aquela mobilidade, né? Mas você pode deixar o celular que vai fazer as transações bancárias, que é um celular mais antigo, em casa, e usar um outro celular para sair, né? Que hoje está muito comum, é comum as pessoas terem 2 celulares, o mais novo, o mais velho, sei lá, e aí você sai e só para receber ligação, fazer o WhatsApp, tudo, mas as transações bancárias, que é onde você vai ter um prejuízo maior, só está fazendo dentro do celular, dentro de um lugar seguro, né? Evitar, então, também usar o celular em locais públicos. Tem gente que dá bobeira, né, de usar o celular, nem prestar atenção de onde está andando. Isso também ajuda a você se pôr numa situação de risco. De novo, deletar as informações sensíveis e manter o aparelho também atualizado, os aplicativos atualizados, como eu falei antes, né? Se você manter os aplicativos atualizados, o acesso já vai dificultar um pouco o acesso remoto aos seus dados, né? Acho que seria esse conjunto. É possível utilizar de diferentes plataformas para ter mais segurança, como, por exemplo, vincular informações do celular com o computador? Eu acho bom, principalmente para aquele tópico que a gente falou lá no começo, né, de você ter um backup, né? Então, você ter toda a sua agenda, ter todos os seus dados na nuvem, ou sincronizado com, por exemplo, o Google, né? O seu computador, ou outro dispositivo que você está usando, e você tem um certo controle sobre ele, né? Porque senão também é outra porta de entrada, né? O cara não entra pelo celular, mas entra pelo seu computador, né? Que também tem os aplicativos de banco lá e tudo. Então, se você tiver um local seguro onde você vai armazenar isso, também é interessante. Tá? Outra coisa que eu não comentei, que vale a pena lembrar, é o seguinte, o tal do Wi-Fi. Né? A gente está usando muito o Wi-Fi fora de casa, sem ser, às vezes, o 3G, 4G, entrou no shopping, usa o Wi-Fi, alguma coisa assim, e o Wi-Fi a gente chama, desse tipo de Wi-Fi que não é controlado, é uma rede promíscua, né? Quer dizer assim, todo mundo pode ter acesso. Então, você tem que tomar, talvez, um cuidado de onde você está acessando. Às vezes, é preferível usar o seu 3G, 4G, né? Então, quando você vai fazer uma transação bancária, mesmo que você esteja na rua, tendo acesso à internet grátis, porque pode ser uma forma mais segura de você também se defender de possíveis ataques. Mas ter uma outra plataforma, eu acho que é um mecanismo interessante, sim, não é ruim, desde que você tenha um controle sobre esse dispositivo de segurança aí, tá? Bom, e para a gente finalizar, no caso dos roubos pelos aplicativos de banco, estes bancos são responsáveis em devolver o dinheiro? Essa questão também é bem polêmica, né? Para os especialistas em defesa do consumidor, né, primeiro, é fundamental que você faça a comunicação o mais breve possível com a instituição financeira. Né? Hoje, a discussão na justiça, inclusive, tem casos aí do Tribunal da Justiça do Rio, de São Paulo e até do STJ, né, que tem muita gente colocando o banco se defendendo, dizendo assim, ele demorou para me informar, tá? Sobre esse, eu não tive tempo hábil de evitar a transação, de fazer um bloqueio das transações que ele estava fazendo, porque ele não me informou. Então, eu acho que um primeiro mecanismo é você informar logo, tá? E existe uma súmula já no STJ, que é a súmula 479, que fala que as instituições financeiras são responsáveis para manter o ambiente seguro, né? E assumir o risco, né? Quando ela disponibiliza um app para você usar para acessar o banco, ela é responsável por isso, né? Já que é uma atividade lucrativa. Então, o que eu diria, né? Que hoje, né? Eles têm uma responsabilidade, sim, né? Apesar de muitos casos eles tentarem negar isso, né? E tentar dizer que você que não avisou, coisas desse tipo. Então, o que eu recomendaria, assim, de novo, comunica rapidamente
com a instituição financeira, para avisar que houve foi lesionado, né, que você houve esse crime. Mas se for o caso de ter complicações com a instituição financeira, você tem que, infelizmente, entrar numa ação judicial, vamos dizer assim, essa reclamação. Se for um valor muito alto, acho que vale a pena, né? Eu até queria comentar, só para completar, né? Essa semana passada, para você ter uma ideia, eu estava lá na Univap e recebi uma ligação que parecia do banco. A menina falava muito bem, falava que tinha sido uma transação suspeita na minha conta, né? E ela que me deu um protocolo, falou meu nome, minha data de nascimento, meu CPF, passou para uma outra atendente que falou, vamos fazer uma verificação de segurança. E ela pediu para eu instalar. Eu não tinha instalado antivírus no meu celular, porque o meu é iPhone, né? Eu achava que não precisa. E aí ela falou, então, entra no Avast, faça uma varredura. Não tinha vírus. Faça de novo, não tinha vírus. Vou passar para um outro especialista. Aí, quando essa terceira pessoa, ia falar sobre instalar o Anydesk. Não sei se você conhece o Anydesk, né? Que é um aplicativo que é útil, que é um aplicativo que faz um acesso remoto da sua máquina. Isso é muito usado para quem está fazendo manutenção de TI mesmo, sabe? O cara que está querendo ver um problema na sua máquina e está lá no escritório dele, ele, através desse software, ele espelha o seu sistema. Então, ele não é um software malicioso, é um software que tem uso prático, mas ela estava tentando usar esse software de forma maliciosa. Porque se eu instalasse e configurasse, ela ia ter acesso ao meu celular. Quando ela falou de Desk, eu falei assim, opa, peraí, eu falei, olha, eu vou contactar meu banco, eu não vou continuar aqui, né? Devia ter sido até mais severo até com ela, porque era um golpista, né, da vida lá, que estava tentando acessar meu celular. Quer dizer, olha como que eles estão sofisticados nas abordagens para tentar entrar na nossa conta e no nosso aplicativo. Então, assim, de novo, só para completar essa pergunta, cuidado com a questão do banco, né? Tem que ser informado rapidamente. É passível de ser judiciar essa questão se o banco não ajudar, mas o banco hoje em dia acho que está flexível, né? Porque todo mundo sabe que está acontecendo um monte de casos, eles não divulgam, muitas vezes, as invasões que acontecem para não destruir a imagem do banco, então eles estão muitas vezes cedendo, mas se for o caso, tem que às vezes até entrar na justiça. Carlos, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, espero ter ajudado aí a informar as pessoas aí e até uma outra oportunidade. Bom, obrigado você também que nos acompanhou até aqui. Você pode conferir o programa completo no nosso canal do YouTube e não se esqueça de acompanhar a TV Univap nas redes sociais. Nós estamos no Facebook e também no Instagram, @TV Univap. Até a próxima!